E aí, pessoal, tudo bem? Prof. Carol Fernandes na área, hoje para nossa revisão para o exame de ordem, que está chegando, né? Estamos muito pertinho da data desse grande desafio, dessa primeira etapa, desse objetivo, né? Esse grande objetivo da caminhada jurídica de vocês, que é conquistar a vermelhinha. Claro que nós já confiamos que toda essa caminhada já foi construída por vocês com muito estudo. Então essa revisão, ela é para coroar, né? Para auxiliar vocês a refrescar um pouquinho aquelas matérias não mais importantes, porque todas são, mas aquelas que a gente acha que tem maior probabilidade de cair na prova da ordem. Mas também vocês têm que pensar por outro lado, né? Por outra perspectiva. Pode ser que a matéria que a gente traz aqui na revisão para vocês não caia especificamente no exame da ordem, mas ajude vocês, auxilie vocês a fazer o raciocínio jurídico correto. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui na aula de hoje 3 áreas do direito civil, uma revisãozinha dessas 3 áreas. Então a gente vai revisar a parte geral, a gente vai revisar família e sucessões. Claro que dentro dessas 3 áreas eu separei algumas matérias, alguns tópicos, né, que eu julgo que são os mais, são conteúdos-chave que vocês têm que lembrar na hora da prova, que ainda que não sejam cobrados de forma direta numa questão, pode auxiliar vocês a fazer um raciocínio jurídico e chegar na resposta correta. Então, sem maiores delongas, bem-vindos e bem-vindas à nossa revisão de Direito Civil, Prof. Carol Fernandes, e vamos ao que interessa. Começando lá pela parte geral, então a gente vai começar a nossa revisão com a parte geral do Código Civil. Eu quero revisar com vocês alguns tópicos vinculados à pessoa natural. O que eu quero relembrar com vocês? Que a pessoa natural, ela adquire personalidade no nascimento com vida. Então não se esqueçam lá da leitura que a gente faz conjugada dos artigos 1º e 2º do Código Civil. Pois estes 2 artigos, conjuntamente, eles fazem o quê? Eles nos ensinam o momento do início da existência da pessoa natural. E esse início tem como, né, termo inicial, né, o nascimento com vida. Mas eu quero lembrá-los daquela exceção que nós temos quanto ao nascituro. Afinal de contas, o nascituro é um ser humano em formação, ele ainda não nasceu com vida, ele existe ou não existe para fins jurídicos. Quem é nascituro? Ora, nascituro é uma categoria especial do direito civil, e eu tô falando aqui do direito civil, não do direito constitucional, e que, segundo o próprio artigo 2º, recebe sim proteção da ordem jurídica. Então ele tem garantidos os seus direitos até o momento em que ele vier a nascer com vida, né? A lei protege o nascituro desde a concepção. Claro que ela protege o quê, né? A expectativa de determinados direitos. Mas o que nós vimos acontecer? O STJ reconheceu ao nascituro personalidade para uma finalidade específica: proteção dos direitos da personalidade. Então, o nascituro, em que pese não seja pessoa, ele tem a proteção dos direitos da personalidade. Quais são esses direitos? Aqueles lá previstos a partir do artigo 11 do Código Civil. Direito sobre o próprio corpo, honra, privacidade, nome, imagem. Então, temos ali alguns direitos já positivados, outros direitos que decorrem desses. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente temos uma série de garantias ao nascituro também. E então o STJ, fazendo uma releitura da Constituição Federal, isso aqui é uma interpretação conforme a Constituição Federal,
porque lá o nascituro, obviamente, é protegido, especialmente pelos direitos fundamentais. Disse que, em que pese o nascituro não seja pessoa e, portanto, não detenha a condição, né, da capacidade de direito para o exercício de direitos de ordem patrimonial, ele tem a proteção dos direitos da personalidade. Então, se a FGV perguntar para vocês, o nascituro detém direitos da personalidade? Sim, de acordo ao STJ, o nascituro detém direitos da personalidade. Agora, direitos de ordem patrimonial, de ordem existencial, apenas a pessoa nascida com vida, o ser humano nascido com vida. Esse sim, então, é sujeito de direitos e deveres na ordem civil, no sentido mais completo do termo, tá? Então, a pessoa natural, no momento do seu nascimento com vida, ela adquire o quê? A capacidade de direito. E a capacidade de direito é aquela capacidade genérica que todos nós, seres humanos nascidos com vida, detemos e que nos possibilita ao longo da vida estar em relações jurídicas. Pois bem, esse estar em relações jurídicas não me permite, desde o início, manifestar autonomamente por mim mesma a minha vontade. Então vejam que uma coisa é poder integrar relações jurídicas, ser sujeito de direitos e de deveres na ordem civil, e outra muito diferente é manifestar pessoalmente a minha vontade para praticar esses atos da vida civil. Por quê? Para isso, eu preciso de uma outra capacidade que eu chamo de capacidade de fato, também sinônimo de exercício, outro sinônimo, negocial. Essa capacidade é aquela que eu vou adquirindo ao longo da minha vida. Vamos relembrar como? Do 0 aos 16 anos, absolutamente incapaz. Lembrando que absolutamente incapazes no ordenamento jurídico brasileiro, apenas os menores de 16 anos. Dos 16 aos 18, incapacidade relativa, momento em que eu deixo de ser representada pelos meus genitores ou tutor e passo a ser assistido. E a partir dos 18 anos eu tenho plena capacidade, porque agora eu tenho não apenas a capacidade de direito, mas também a capacidade de fato de exercício ou negocial. O que eu quero que vocês lembrem é que pode ser que eu chegue na plena capacidade e volte um degrau, ou seja, que eu atinja a plena capacidade, mas que acabe voltando para a incapacidade relativa em razão de sentença judicial em ação de curatela. Por quê? Porque pode ser que eu seja ébrio habitual, viciada em tóxico, pródiga, ou que por uma causa transitória ou permanente eu não possa exprimir a minha vontade. Nesses casos, eu posso ser curatelada. Então, pode ser que eu acabe retornando a essa incapacidade relativa se eu me enquadre em uma dessas situações e um curador seja nomeado. Caso um curador seja nomeado para mim, eu posso ser representada ou assistida, e quem vai definir os limites dessa curatela será o juiz em sentença, obviamente após a realização de perícia médica, em que se avalie qual é o grau de discernimento ou de comprometimento da autonomia desse sujeito. Diferente disso, vejam só, estão as pessoas com deficiência, que estão lá subordinadas, né, vinculadas ou tuteladas na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu quero destacar 2 artigos para vocês. O primeiro artigo que eu quero destacar é o artigo 6º da lei. E o outro artigo que eu quero destacar é o artigo 84 da lei.
Por que estes dois artigos especificamente? Porque no artigo 6º nós temos a ressalva da lei de que a pessoa com deficiência, não importa qual tipo de deficiência, ela tem plena capacidade, e aí especialmente para uma série de atos de natureza existencial e pessoal estão listados ali, como o direito de casar, o direito do livre planejamento familiar, o direito de trabalhar, o direito de exercer os seus direitos sexuais e reprodutivos, o direito de exercer tutela, curatela, guarda dos próprios filhos em igualdade de condições com outras pessoas. Então temos aí o rompimento do capacitismo. E além disso, lá no artigo 84, nós temos a curatela da pessoa com deficiência, que é uma curatela específica para a pessoa com deficiência. Olhem a inovação. Uma coisa é a curatela daqueles antigos interditos que estão lá no artigo 4º do Código Civil e que terão a sua capacidade civil restringida em razão da sentença de curatela. Outra coisa diferente é a curatela para a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência curatelada não tem restrição de sua capacidade civil. A Lei 13.146 também cria um outro procedimento que vem a integrar agora o Código Civil, que é o processo de tomada de decisão apoiada. Então, a pessoa com deficiência, ela tem dois institutos à sua disposição para auxiliá-la à prática dos atos da vida civil, caso se entenda que ela tem algum prejuízo em razão das barreiras sociais. O primeiro é a curatela da pessoa com deficiência, lembrando que essa curatela é específica, e o outro é o processo de tomada de decisão apoiada, que é um processo novo em que a própria pessoa com deficiência, exercendo a sua autonomia, escolhe dois apoiadores no mínimo, com o qual elabora um termo de apoiamento, indicando em quais atos da vida civil ela necessita de apoio. E esse apoio pode consistir numa representação, numa assistência, enfim. É a própria pessoa com deficiência e seus apoiadores que constroem esse documento, que depois vai à homologação judicial e tem intervenção obrigatória do Ministério Público, de modo que os apoiadores, a exemplo dos curadores, ficam também nomeados formalmente e respondem pelos abusos que vierem a cometer na representação, na assistência ou na gerência do patrimônio da pessoa com deficiência. Superada essa primeira parte, vamos lembrar que quando eu chego na capacidade plena, então vamos lá, quando eu chego na capacidade plena, eu tenho a possibilidade também da emancipação. Então, eu normalmente sou plenamente capaz aos 18 anos de idade, mas eu posso alcançar a plena capacidade antes dos 18 anos, caso eu seja emancipado. Onde está prevista a emancipação? Vamos lá. A emancipação está prevista no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. E a emancipação, vou até colocar aqui para vocês, ela tem três formas, né? Então, ela pode ser voluntária. Qual é a voluntária? Aquela praticada, né, conferida por pai e mãe conjuntamente ou por um deles na falta do outro, por instrumento público, tem que ir lá no tabelionato fazer, independentemente de homologação judicial. É uma prerrogativa inerente ao poder familiar. Mas eu também tenho o quê? A emancipação judicial. Essa emancipação judicial, como o próprio termo diz, ela é conferida pelo juiz por sentença, ouvido o tutor. Portanto, a emancipação judicial, ela é
um instrumento de emancipação conferido apenas aos menores tutelados, aqueles que não têm pai e mãe. E por fim, temos as causas de emancipação legal. E aí lá entre essas causas nós temos o casamento, a economia própria ou estabelecimento comercial pelo qual esse adolescente consiga se manter, né, ter própria subsistência, e outras duas causas não muito frequentes, para ser gentil aqui com o legislador, que é a colação de grau em curso de ensino superior, o exercício de emprego público efetivo. Pois bem, estas causas legais de emancipação, lembrando, elas são causas o quê? De direito potestativo. E por serem causa de direito potestativo, basta que a pessoa se enquadre na situação que ela estará emancipada. Ponto. Então, elas independem de pronunciamento judicial, tá? Superada essa questão, eu quero ir para o momento em que a pessoa natural deixa de existir. Porque se a pessoa natural tem um momento em que ela existe, tem um momento em que a sua existência termina. E o momento em que a sua existência termina é a morte. E sobre a morte, inclusive, nós vamos dar uma revisada hoje ali na terceira parte da nossa aulinha. Pois bem, quando eu falo de morte aqui na parte geral, eu estou me referindo ao fim da existência da pessoa natural. E a morte, vamos lembrar, ela pode acontecer de forma natural ou ela pode acontecer de forma presumida. A morte será natural quando? Ora, quando ela tiver uma comprovação. E essa comprovação, ela pode decorrer de dois fatos. Ela pode decorrer da presença do cadáver. Então, eu tenho lá o corpo do morto para comprovar, para atestar o seu óbito, mas ela também pode decorrer de justificação judicial. Então, existe a morte natural sem cadáver. E aí, onde é que está a justificação judicial de morte? No artigo 88 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Lá na justificação judicial de morte, o que que nós temos? A possibilidade do juiz suprir o atestado de óbito, mandando declarar o óbito do sujeito que não tem o seu cadáver encontrado para exame, desde que esteja provada a sua presença no local de um desastre ou catástrofe natural. Então teve lá um incêndio, uma inundação, um tsunami, um terremoto, um deslizamento de terra, e eu provo que a pessoa estava naquele lugar e que, portanto, o seu óbito é certo. Então eu tenho certeza. Então qual é a diferença aqui? Que na morte natural eu tenho certeza do óbito, seja porque eu tenho o cadáver ou seja porque eu tenho a justificação pela prova da presença da pessoa no lugar do desastre ou da catástrofe natural. Agora, o que é a morte presumida? Ora, se a morte natural é a certeza, a morte presumida é a probabilidade do óbito. Aqui na morte presumida, eu tenho o quê? Uma probabilidade de que a pessoa esteja morta, seja porque ela está ausente há 10 anos ou mais, seja porque ela se enquadra numa das hipóteses do artigo 7º do Código Civil. Então, eu tenho dois meios de declarar a morte presumida de alguém. Ou eu declaro a morte presumida com a prévia decretação de ausência, e aí eu tenho um longo procedimento até chegar lá. Que procedimento é esse? Primeiro, eu declaro a ausência do sujeito. A partir do artigo 22 do Código Civil, nós temos todo o procedimento.
Aí se faz a curadoria dos bens, a fase da curadoria dos bens. Arrecadam-se os bens, nomeia-se um curador. Depois tem a sentença que autoriza a abertura da sucessão provisória, quando os bens do ausente são transferidos para os seus herdeiros e demais interessados, mas apenas a posse, não a propriedade. E dessa sentença que autoriza a sucessão provisória, transcorridos 10 anos, é possível a conversão para a morte presumida, de ausência para a morte presumida, e a abertura da sucessão definitiva, né? Artigo 37 do Código Civil. Mas é possível se encurtar todo esse trajeto, enquadrando a situação no artigo 7º do Código Civil, e lá nós temos duas causas que autorizam a decretação da morte presumida direta. São elas: extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida, inciso 1, ou a pessoa estava em guerra e desapareceu, fim da guerra, transcorridos 2 anos, o corpo da pessoa não foi encontrado, a pessoa não regressou. E aí, nesse caso, também é permitido o pedido de morte presumida direta. Em ambos os casos, lembre-se de um requisito para a ação, que é o fim das buscas e averiguações. Admitida a ação, declarada a morte presumida, o juiz deverá fixar a data provável da morte do sujeito. Por quê? Porque na data da morte do sujeito é que abre-se a sua sucessão. Encerramos essa primeira parte, né, que se refere à revisãozinha da parte geral do Código Civil, e já voltamos com direito de família. Vamos agora para o direito de família. E aqui no direito de família, eu quero começar revisando com vocês o tópico dos regimes de bens. Quando eu falo em regime de bens, o primeiro elemento que eu quero registrar com vocês é que o STJ, aplicando o princípio da isonomia, vem aplicando as mesmas regras e limitações de regimes de bens do casamento à união estável, de modo que eu não posso, em termos de regras de regimes de bens, privilegiar o casamento em detrimento da união estável e nem vice-versa. Portanto, ordem do dia: todas as regras de aplicação do regime da separação obrigatória de bens, que é aplicável ao casamento lá nas causas do artigo 1641, aplicam-se também à união estável. Portanto, sempre que o regime da separação obrigatória de bens se aplicar ao casamento, ele se aplicará nas mesmas situações também à união estável. Se eu acho que isso vai cair, muito provavelmente não. Por quê? Porque lembrem-se que o STF está analisando neste momento a inconstitucionalidade da aplicação do regime da separação obrigatória de bens às pessoas de 70 anos ou mais. Mas também a gente não pode se esquecer que esse regime é aplicável quando o casamento for celebrado sobre infringência de causas suspensivas do casamento. Lembrando que as causas suspensivas do casamento estão lá no artigo 1523 do Código Civil. E também quando o casamento for celebrado com autorização judicial, com suprimento judicial, né? E essas causas, tanto as causas suspensivas do casamento, quanto o casamento celebrado por suprimento judicial, que obriga a adoção da separação obrigatória, não estão em pauta no STF. Apenas a obrigatoriedade do regime para maiores de 70 anos. Até o STF decidir se é constitucional ou inconstitucional, essa regra continua valendo. O que eu quero ressaltar com vocês aqui? O seguinte, que este regime de bens, ele é regulado por uma súmula. Essa súmula é a 377 do STF. E esta súmula orienta o quê?
que neste regime de bens consideram-se comuns. Então, haverá direito de meação sobre os bens adquiridos onerosamente na constância da união, seja o casamento, seja a união estável. E mais, esse direito de meação, ao contrário do regime da comunhão parcial, ele precisa da prova do esforço comum. Lá na comunhão parcial, a gente não precisa fazer prova do esforço comum. Saindo desse regime da separação obrigatória de bens, vamos lembrar os outros regimes previstos no Código Civil. O artigo 1639 do Código Civil, ele prevê a liberdade, então, a liberdade para que os nubentes disponham sobre as regras que vão reger o seu patrimônio naquele casamento. Claro que essa liberdade, ela precisa ser exercida contratualmente, mas este contrato que escolhe regime de bens, ele tem uma forma especial prevista em lei, que é o pacto antenupcial. Portanto, se eu quiser exercer essa liberdade para escolher regras específicas patrimoniais para o meu casamento, eu devo fazer por meio de pacto antenupcial. Vejam que o pacto antenupcial também será necessário para aderir ao regime da comunhão universal de bens, para o regime da separação convencional de bens, que é o regime da separação total, e também será necessário para o regime da participação final nos aquestos. Qual é o único regime de bens, então, que dispensa o pacto antenupcial? Que basta fazer um X lá no momento da habilitação para o casamento. O regime da comunhão parcial de bens. O que eu devo lembrar do pacto antenupcial? Em primeiro lugar, ele é o instrumento adequado para a escolha de regime de bens no casamento. Ele precisa, para fins de validade, ser celebrado por instrumento público e a sua eficácia fica condicionada ao casamento. Portanto, se eu celebrei o pacto antenupcial e não casei, esse pacto é existente e válido, mas ele não tem eficácia. Quando eu quero escolher um regime de bens para minha união estável, eu não preciso do pacto antenupcial. Olha só, o pacto antenupcial é para o casamento. Então, caso eu queira, na minha união estável, fugir do regime da comunhão parcial de bens. Por quê? Porque o regime da comunhão parcial de bens é o regime geral, que se aplica tanto ao casamento quanto à união estável. Na ausência de pacto ou de contrato escrito, para fugir deste regime da comunhão parcial na união estável, eu preciso então de um contrato escrito. Contrato escrito. Esse contrato escrito pode ser feito no tabelionato por meio de escritura pública, mas pode ser um contrato particular também, tá? Havendo contrato escrito, podem os nubentes escolher qualquer um destes regimes de bens aqui. Na ausência de contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Então, sem contrato, o regime é o da comunhão parcial de bens.
com contrato, o regime é qualquer um, o que eu escolher, beleza? Para o casamento é o pacto, para a união estável é o contrato escrito. Alguns detalhes que eu quero revelar para vocês sobre esse contrato ou sobre o próprio pacto. Quando o regime escolhido for esse aqui, o da participação final nos aquestos, eu posso inserir cláusula autorizando a alienação de bens. De modo que, quando eu precisar alienar bens, eu não precise da outorga conjugal. Por que eu estou trazendo essa questão da outorga conjugal? Em qualquer regime de bens, exceto da separação convencional, eu tenho liberdade para praticar todo e qualquer ato, inclusive os que impliquem em disposição, em alienação, em estabelecimento de garantias e ônus reais sobre os bens, porque os bens são apenas meus e eu não corro o risco de prejudicar o meu cônjuge, já que não há nenhuma conexão entre os patrimônios, né? Nenhuma comunicação patrimonial. Nos demais regimes, ou seja, comunhão universal, participação final nos aquestos, salvo esta cláusula, e no regime da comunhão parcial de bens, sempre que eu quiser praticar um ato que fuja ao da mera administração, eu preciso da vênia conjugal, da outorga conjugal. Em português bem simples, da autorização judicial para a prática desses atos. E se o meu cônjuge não me der essa autorização, eu preciso pedir o suprimento da outorga ao juiz. Caso eu não proceda dessa maneira, esses atos, caso venham a ser praticados, serão anuláveis. O meu cônjuge terá 2 anos de prazo para promover a anulação desses atos, lembrando que esse prazo só começa a correr da dissolução da sociedade conjugal, uma vez que não corre prazo prescricional na constância do matrimônio. Feita essa observação, só uma exceçãozinha que é legal de saber. Se o ato que eu pretendo praticar for o de doação de bens para filhos que estão estabelecendo economia própria ou estão casando, eu não necessito da vênia conjugal. Bom, superada essa primeira parte, vamos falar ou relembrar as causas que impedem ou que suspendem o casamento e a relação que elas têm com a união estável. Lá no artigo 1521 do Código Civil, nós temos o quê? A previsão de situações em que o casamento não pode ocorrer. Quando a lei diz não pode e eu faço, eu sei que o ato é nulo de pleno direito. Pois bem, se eu me enquadro numa das causas do artigo 1521, meu casamento vai ser nulo. Diferente das causas do 1523, que são as causas suspensivas. E lá, lembrem-se, eu posso casar, eu só não devo casar. Mas se eu vier a casar, eu vou ter uma restrição na minha liberdade patrimonial. Então, o que vai acontecer é ser obrigada a aderir ao regime da separação legal de bens, tá? E na união estável? O artigo 1723, que é o artigo que define os requisitos para a configuração da união estável, diz lá no parágrafo, nos seus parágrafos, o seguinte, que as causas de impedimento do casamento obstam o reconhecimento ou a configuração da união estável. Então, se eu não posso casar, eu também não posso constituir união estável. Em relação às causas suspensivas, o que o artigo diz, olhem a pegadinha, é que elas não obstam a configuração da união estável, mas não diz nada sobre a adoção do regime obrigatório. Mas aí o STJ já disse,
não obsta a configuração da união estável. Se eu estiver em uma causa suspensiva do casamento, eu posso casar, portanto, eu também posso constituir união estável. Mas em ambos os casos, o meu regime será o da separação. Se lá na união estável eu posso alterar o regime de bens escolhido a qualquer momento, desde que eu faça o quê? Um contrato escrito, eu não posso proibir que no casamento essa modificação também ocorra. E é por isso que o artigo 1639, no seu parágrafo, prevê a possibilidade de alteração do regime de bens após o casamento, desde que seja por ação consensual, firmada por ambos os cônjuges, com exposição de motivos e prova de ausência de prejuízo a terceiros. De modo que eu posso vir a ser autorizado a alterar o regime de bens escolhido para o meu matrimônio, desde que o juiz, por sentença, autorize. Esse é um procedimento de jurisdição voluntária que está inclusive regulado lá no Código de Processo Civil. É uma ação consensual. Não esqueçam, os cônjuges de comum acordo devem requerer, solicitar e provar a ausência de prejuízo a terceiros. Terminando essa parte de regime de bens, o que eu quero revisar nestes últimos minutinhos com vocês é o reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Por quê? Porque quando eu falo em reconhecimento de parentalidade socioafetiva, eu estou falando tanto da paternidade quanto da maternidade. Nós sabemos que é possível requerer o reconhecimento por meio de uma ação de investigação ou de reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Mas o que nós precisamos lembrar na hora da prova da FGV é que esse reconhecimento pode ser feito na esfera extrajudicial, diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais. E isso está regulado no provimento 63 do CNJ. Mas eu também quero adverti-los do seguinte: para fazer o reconhecimento no Registro Civil, ou seja, independentemente da via judicial, segundo o próprio provimento 63, que foi alterado pelo provimento 83 do CNJ, eu preciso fazer o quê? Em primeiro lugar, o filho, ou possível filho socioafetivo, tem que ter 12 anos ou mais. Então, ele participa, ele dá o seu consentimento, a sua opinião. Além, então, não pode haver reconhecimento de parentalidade socioafetiva extrajudicial de menores de 12 anos de idade. Além disso, tem que ser um procedimento consensual. Os genitores registrais têm que concordar. Eu tenho que provar para o registrador, apresentando documentos que demonstrem a configuração do vínculo da socioafetividade. E além disso, eu não posso fazer reconhecimento concomitante, conjunto, de maternidade e paternidade. Então, ou eu faço o reconhecimento de um pai socioafetivo, ou eu faço o reconhecimento de uma mãe socioafetiva. E eu também não posso acrescentar outra pessoa além do terceiro integrante na via extrajudicial. Então, se eu já tenho 3 genitores e quero acrescentar o 4º, eu também só posso fazer isso na via judicial. Na via judicial, toda e qualquer configuração é possível, desde que o juiz, obviamente, reconheça em sentença e esteja aprovado a existência da paternidade ou maternidade socioafetiva, que forma-se, lembrem-se, pela tríade nome, fama e trato. Assim encerramos essa pequena revisão de direito de família e já voltamos com o direito das sucessões. E agora voltamos com o direito das sucessões para finalizar a nossa revisão. Outro dia eu volto com o direito da criança e do adolescente, né, com o ECA. Mas então, para finalizar a nossa revisão de hoje, vamos ao direito das sucessões. E aí, o que eu quero lembrá-los? Em primeiro lugar, quando eu falo em direito das sucessões, eu estou falando no evento morte.
E o evento morte é o que indica o que é o momento da abertura da sucessão. Esse abertura da sucessão é um fato jurídico, né, gente? Ou seja, é uma ilusão de ótica. Ele acontece automaticamente, eu não preciso de um evento extraordinário além do momento morte para dizer está aberta a sucessão. Não precisa de uma decisão judicial, nada disso. Basta a pessoa morrer, né? Então temos aqui o óbito desencadeando esse fato jurídico. Claro que depois, para regularizar a situação patrimonial, eu preciso abrir o inventário. Então vejam que aberta a sucessão, o que eu tenho como resultado? A transmissão da herança, que é aquele conjunto de bens do morto para os seus herdeiros, aos herdeiros, né? Sejam eles os herdeiros legítimos ou os testamentários. E aí eles vão passar a responder ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente perante a herança, né? Beleza. Para regulamentar essa transmissão depois, eu preciso daquele procedimento burocrático chamado de inventário. O inventário que, lembrando, pode se dar na via extrajudicial ou na via judicial. E sendo na via judicial, tem dois procedimentos possíveis: o comum e o rito do arrolamento, que é, na verdade, um inventário judicial consensual. Aqui no extrajudicial, o que eu tenho que me lembrar? Dos requisitos. Então, como requisito, eu tenho que ter todos os herdeiros maiores, capazes, concordes e sem testamento. Sem testamento. Além disso, tem que ter advogado ou advogada representando. Só este elemento eu quero que vocês tomem o seguinte cuidado. A lei diz lá no artigo 610 do CPC que o inventário extrajudicial não pode ser feito quando houver testamento. Portanto, o inventário extrajudicial só poderia ocorrer na ausência de testamento, só na sucessão legítima. Por quê? Porque sempre que o sujeito deixa um testamento, seja ele público, cerrado ou particular, esse testamento precisa ser confirmado judicialmente. E aí o juiz, por meio da ação de confirmação, vai mandar registrar e cumprir o testamento. Sem isso, eu não tenho o inventário. Pois bem, o CNJ passou a autorizar, e isso que eu quero que vocês cuidem na prova. O CNJ passou a autorizar que, havendo testamento, com autorização expressa do juiz, poderá haver inventário extrajudicial. Carol, vou pela lei ou vou pelo CNJ? Depende da pergunta. Se a pergunta só colocar sem referir regulamento, sem referir provimento, sem referir CNJ, se é possível o testamento na via extrajudicial havendo testamento, vocês vão na opção segura, artigo 610 do CPC. Não. Porém, se houver a referência
de acordo aos provimentos do CNJ, ou a prática dos tribunais, ou entendimentos do STJ, aí vocês dizem sim, com expressa autorização do juiz, é possível. E cuidem as alternativas também. Se houver alguma alternativa indicando que há expressa autorização do juiz na confirmação do testamento, que se pode proceder ao inventário na via extrajudicial, não há problema nenhum. Então, cuidem a dica que a FGV der. Regra: sem testamento via extrajudicial, com testamento só na judicial. Exceção: quando o juiz expressamente admitir a possibilidade do inventário extrajudicial após a confirmação do testamento. Dito isso, vamos para as regras sucessórias. Vejam bem, aqui então eu estou falando da possibilidade do inventário na via judicial, extrajudicial, mas agora vamos conversar um pouquinho sobre a sucessão em si. E aí, quando eu falo em sucessão, eu tenho a sucessão testamentária e a sucessão legítima. E na nossa revisão, a gente vai focar na sucessão legítima, especificamente em alguns atos da sucessão legítima muito importantes. A aceitação, a renúncia e o direito de representação. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos lá. Quando eu sou chamado a suceder, sou herdeiro de alguém, eu tenho o direito de aceitar ou de renunciar. A aceitação é um ato informal e não solene. Portanto, ela admite o quê? Que seja feita na forma expressa, tácita ou presumida. Diferente da renúncia à herança, porque a renúncia à herança é um ato de abdicação de direitos. Então, a renúncia, ela é um ato formal, solene, portanto, só é possível na forma expressa por instrumento público ou termo judicial. Se não for assim, nós temos a nulidade do ato, beleza? O que eu quero que vocês lembrem tanto da aceitação quanto da renúncia? Se eu aceito o todo. Porque quando eu recebo uma herança, eu recebo um quinhão hereditário, que nada mais é do que uma parte ideal de um todo. Ou seja, é aqui, ó, uma porcentagem. Eu tenho lá X%. Então, quando eu aceito essa parte ideal. Quando eu renuncio a essa parte ideal. Então, não é possível aceitar ou renunciar em parte, sob condição, a termo, não pode. É Kinder Ovo. Quando a gente compra o Kinder Ovo, a gente não escolhe a surpresinha, né? E tem que comprar o Kinder Ovo para ganhar a surpresa. Então, aceitar e renunciar é isso. Ou eu aceito o Kinder Ovo ou eu renuncio ao Kinder Ovo. O que vem dentro, só depois lá no inventário para saber, pagas as dívidas, chamados todos os herdeiros, aberto o testamento, etc e tal. Carol, aceitei. Posso me arrepender e renunciar? Não. É um ato irrevogável. Carol, renunciei. Posso me arrepender e aceitar? Não. É um ato irrevogável. Portanto, depois que eu aceito, a única maneira de me ver livre do meu quinhão hereditário é fazendo um negócio jurídico de cessão de direitos hereditários. Lembrando que a cessão de direitos hereditários pode ser gratuita ou onerosa. Ela será gratuita quando eu doar o meu quinhão hereditário a alguém. E ela será onerosa quando eu vender o meu quinhão hereditário para alguém. Algumas regrinhas que eu tenho que lembrar.
a cessão, seja ela onerosa ou gratuita, para que tenha validade, deve ser feita por instrumento público e após a abertura da sucessão. Não adianta celebrar antes, porque senão é pacta corvina, eu estou dispondo de herança de pessoa viva, e também não adianta fazer por instrumento particular, porque ela será nula, é por instrumento público. Além disso, eu não posso dispor de bens individualmente considerados na cessão. Caso eu faça isso, não haverá uma invalidade, mas haverá ineficácia dessa disposição da cessão hereditária. De modo que o cessionário, aquela pessoa que está recebendo o meu quinhão hereditário ou parte dele, vai receber uma parte ideal que competiria a mim. Carol, eu fiz uma cessão de um automóvel, beleza, ela é ineficaz. Mas se lá no final, no momento da partilha, a tua parte coincidir com o imóvel, sorte do cessionário, e aí essa cláusula passará a ter eficácia, tá? Outro elemento importante da renúncia é que quando ela acontecer como forma de fraude a credores, o credor poderá aceitar em nome do herdeiro renunciante. Mas aí, obviamente, que vai ser no limite do seu crédito. Então, se o crédito aqui desse credor for de 100 mil e o quinhão do herdeiro renunciante, que está fraudando lá o seu credor, for de 150 mil, é claro que ele vai aceitar no limite do crédito. Tá, Carol, daí sobrou 50 mil nessa brincadeira. Volta para o herdeiro brincalhão? Não, não volta para o herdeiro brincalhão. Ele vai voltar para o monte mor, porque tudo que se renuncia volta para onde? Para o monte mor. E vai ser direito de acréscimo dos demais herdeiros. Então, se tem 3 herdeiros e esse aqui renuncia, o quinhão dele vai acrescer igualmente aos outros 2. Carol, e se eu quiser renunciar para beneficiar um dos herdeiros? Então, tu não está renunciando. Aí tu tá fazendo uma cessão de direitos hereditários. Cuidado. Lembrando que quando a cessão de direitos hereditários for onerosa, ou seja, eu estou vendendo o meu quinhão, os outros co-herdeiros têm direito de preferência. Eu tenho que oferecer para eles antes, pelas mesmas condições e pelo mesmo preço que eu estou oferecendo a alguém estranho da sucessão. E eles têm o direito de reclamar para si e anular essa cessão, caso eu não tenha exercido esse direito de preferência antes, mediante depósito do valor em juízo, tá? Agora, quanto à representação, vamos lá. Na representação, o que eu tenho? Um pré-morto. O que é um pré-morto? Ora, é quando eu tenho alguém que morre antes do previsto. Então, aqui eu tenho A, B, C, D e E. Tem um papai, uma mamãe e a sua descendência. E aí, o que acontece? E é pré-morto. Ele morreu antes do pai e da mãe. Então, ele inverteu a ordem natural da vida. Quando o herdeiro é pré-morto e, posteriormente, vem a falecer alguém, vamos aqui matar o A, lembrem-se que a herança vai se deferir à descendência em concorrência com o cônjuge ou companheiro, né? Artigo 1829. A depender do regime de bens. Lembrem que a concorrência com a descendência depende do regime de bens. Beleza, como é que vai ficar a sucessão? Nesse caso, para C, D e B. Esses 3 aqui que estão concorrendo na sucessão do decujus. Por que E caiu fora? Porque ele é pré-morto. Porém, se ele tiver deixado herdeiros F e G, que neste caso são os netos, ocorrerá o direito de representação. Eles vão subir para, a título de representação, herdar a quota parte de seu pai. Então, por exemplo, se eu dividir essa herança 1/4 para cada um, o que estes jovens vão receber?
1/4 dividido por 2, portanto, 1/8. A outra coisa que eu quero relembrar para vocês, quando houver concorrência sucessória da cônjuge sobrevivente com a própria descendência, é que ela tem o direito de reserva de 1/4 da herança. Então, ela nunca vai receber menos do que 1/4 da herança. Logo, esta cônjuge aqui, ela vai ter a reserva de 1/4 da herança e os outros 3/4 serão divididos entre os demais herdeiros. Isso só vai acontecer se ela estiver concorrendo com 4 pessoas ou mais. Até 3 ela já tem 1/4 garantido, menos de 3 ela recebe até mais. Aí tudo bem, tá? Além disso, o direito de representação, ele também acontece na linha colateral. Quando? Quando eu tiver sobrinhos. Então, imaginem aqui uma situação em que eu tenho 4 irmãs e esta irmã tem filhos. E aí eu tenho, então, a irmã A, a irmã B, a irmã C, a irmã D, a sobrinha 1 e o sobrinho 2. E não há herdeiros necessários. Então, imaginem o seguinte, esta irmã é pré-morta e além dela ser pré-morta, morre essa irmã aqui. Vejam que não há ascendentes, não há descendentes, não há cônjuge nem companheiro. Agora, a herança se defere aos colaterais, não havendo testamento. Lembrando que os colaterais são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Então, na ausência de testamento, eles são chamados a suceder. Acontece que nós temos 2 irmãs vivas e uma pré-morta. Aqui também há direito de representação, de modo que a herança vai 1/3 para a irmã B, 1/3 para a irmã C e 1/3 para a irmã pré-morta, de modo que os meus sobrinhos receberão 1/3 a título de representação, cabendo 1/6 a cada um. Na linha ascendente não há direito de representação, tá? Então, o direito de representação, ele acontece na linha descendente e na linha colateral, limitado aos filhos dos meus irmãos, ou seja, aos meus sobrinhos. Já que estamos na linha colateral, vamos lembrar a ordem de chamamento dos legítimos. Então, primeiro, a herança defere-se aos descendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro. Na ausência de descendentes, se defere aos ascendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro. Na ausência dos ascendentes, cônjuge ou companheiro serão herdeiros universais. E não havendo cônjuge ou companheiro, a herança defere-se aos colaterais, grau por grau. Primeiro aos irmãos, que são os colaterais de segundo grau, depois aos colaterais de terceiro grau, primeiro sobrinhos e depois aos tios, na ausência de sobrinhos, e por último, não havendo sequer tios, vai aos primos, que são os filhos dos meus tios. E aí acaba. Carol, não tem ninguém dessa galera. Se não tem ninguém dessa galera, herança vacante. E aí, é claro, o poder público pode tomar para si esses bens. Qual é o prazo que todas as pessoas têm para reclamar um quinhão hereditário que não lhe foi reconhecido? 10 anos. Ação de petição de herança prescreve em 10 anos. Então, Carol, houve o reconhecimento de uma parentalidade socioafetiva pós-mortem. Vamos ligar aqui o conteúdo de direito de família ao direito das sucessões. Tá, houve. E aí, o problema é que a pessoa, o pai socioafetivo, morreu em 2010 e esse reconhecimento saiu em 2021 e a pessoa não pediu reserva de herança. Então essa pessoa tá ralada, sabe por quê? Porque é imprescritível o direito de reconhecimento de parentalidade, seja ele socioafetivo ou não. Porém, a ação de petição de herança prescreve em 10 anos. Cuidado então. Pode haver o reconhecimento de parentalidade, porém, pode não haver o reconhecimento de petição de herança em razão da prescrição. Pessoal, assim eu termino a revisão dessas matérias de direito civil.
deixando aqui todo o meu incentivo para muito estudo nessa reta final. Façam questões, mandem as suas dúvidas, estamos juntos, esperamos vocês no Passaporte OAB, aquele super evento de revisão de véspera. Um grande abraço e até mais!